pare, não pare, não pare. Esse momento é teu. Esse momento é teu. Esse momento é nosso com o Senhor. Não pare, não pare. Oh Espírito Santo, Tu que sonda nossos corações, Tu que nos visita, oh Pai. Sinta-se, Senhor, com a liberdade, Pai, para vir tocar em nossas vidas, para transformar-se, para nos edificar, Pai querido. Tenha liberdade, Espírito Santo, nesta noite de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Senhor. Visita, Pai querido, nossos corações. Oh, Pai, Tu conheces as nossas limitações. Tu sabes, Senhor, que nós somos pó e ao pó voltaremos. Mas nos permita nesta noite, por um momento mais, Senhor, como igreja reunida, Te adorar na beleza da Tua santidade, Pai. Oh, Senhor, não sabemos o que iremos enfrentar daquela porta para fora, mas que hoje, Senhor, que aqui neste momento, a Tua presença, Senhor, seja, Senhor, manifesta em nossas vidas. Não nos faça sair daqui, Senhor, da mesma forma como nós entramos. Se a Tua presença não estiver, se a Tua presença não se manifestar em nossa vida hoje, não nos tire deste lugar, Pai. Eu Te peço em nome de Jesus, Senhor. Tu que nos aquebranta o coração, Tu que nos aquebranta o Espírito, oh Senhor. Coloco-me, Senhor, diante da Tua presença. Oh Pai, como um vaso de honra para esta noite, separado para entregar a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a entender, ajuda-nos a aceitar e a praticar, Senhor, aquilo que Tu tem para nossas vidas, Pai. É o que eu Te peço no nome de Jesus, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Tome seu assento. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Não dá vontade, na verdade, de interromper, porque a adoração ela é maravilhosa, principalmente quando ela flui de um coração sincero, quando ela vem de um coração quebrantado, como diz a palavra, quando ela vem de um espírito contrito. Aleluia, aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Mas eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus tem cuidado de cada um de nós. Aleluia. Eu quero concluir com os irmãos um estudo que eu trouxe há 2 semanas atrás, que está em Gálatas, a carta de Paulo a Gálatas, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 26. Nós vamos ver os últimos versículos, o versículo 22 e o versículo 26 da palavra do Senhor. Nos primeiros versículos, nós aprendemos a liberdade em Cristo. Aprendemos a desenvolver esta liberdade. Todos nós somos libertos em Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aprendemos que o Espírito nos capacita a cumprir a lei do amor, do versículo 13 ao versículo 15. Porque nós somos livres. Aí você me pergunta, mas presbítero, em que somos livres? Eu nunca fui preso, eu nunca cometi um crime, eu nunca cometi um delito, uma falta. Nós somos livres do pecado, da culpa do pecado. Porque experimentamos o perdão de Deus. Aleluia. Sentimos o perdão de Deus em nossa vida. Aleluia. Nós somos livres do castigo do pecado. Porque aceitamos e recebemos Cristo, porque Ele morreu por nossos pecados na cruz. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Nós somos livres do poder do pecado sobre a nossa vida diária, porque todos os dias pecamos. E todos os dias
temos a oportunidade de pedir perdão a Deus. A palavra do Senhor diz que Ele é tardio em irar-se, mas está pronto, disposto a nos perdoar. Louvado seja Deus. Aleluia. Somos livres da lei com seus preceitos e ameaças. Bom, foi aqui que nós entramos, foi aqui que nós começamos o estudo do capítulo 5 de Gálatas. E aprendemos que por mais boa, por mais que perfeita seja a lei em si ela não pode obrigar a nenhum de nós a nos entendermos. Pelo contrário, por mais regras que uma igreja possa colocar para os membros, não é o suficiente para nós termos uma espiritualidade. A não ser que nós pratiquemos aquilo que nós temos de Deus em nossa vida. A não ser que o Espírito Santo tenha a permissão de derramar o amor de Deus em nossos corações. Permissão de quem? De Deus? Não, permissão nossa. Porque é nós que endurecemos o nosso coração. Pois é nós que fechamos o nosso coração. Tanto que nós encontramos na palavra do Senhor que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Aquele que ouvir a voz de Deus hoje, não endureça o vosso coração. Bom, nós aprendemos isso há 2 semanas atrás e seguimos para os versículos 16 ao 21, onde o Espírito Santo nos capacita a vencer a carne. E nessa briga, nessa luta entre carne e espírito, nós encontramos um conflito. E como o pastor disse, um conflito que não está lá fora, o conflito que está dentro de cada um de nós. E como nós vamos nos comportar e como nós vamos lutar com nós mesmos. A luta, não adianta nós rasgarmos a nossa carne, não adianta nós nos jogarmos no pó, ainda o conflito continua. O que fazer? Como proceder? Se andarmos na carne, nós somos sujeitos à morte. Mas se nós andarmos no Espírito, realmente, nós teremos uma vida boa, uma vida no Espírito. Louvado seja Deus. Quando o Espírito Santo controla o corpo, andamos nele. Mas quando entregamos o corpo ao controle da carne, andamos segundo os desejos da carne. E aí há uma oposição muito grande. Há uma luta muito grande. O porco e o corvo são animais imundos e se alimentam daquilo que está podre, daquilo que é sujo, daquilo que é imundo. Enquanto que a ovelha e a pomba se alimentam daquilo que é limpo, santo. E aí nós encontramos essa luta que está dentro de nós. Se nós estamos na condição da carne, nós vamos buscar um alimento que não é bom, que não é limpo, que não é santo. Mas se nós estamos na condição de ovelhas, de pombo, de paloma, nós vamos buscar aquilo que é limpo, aleluia, aquilo que é santo, aquilo glória, que realmente alimenta aleluia, o nosso espírito, aleluia. Aleluia. E não adianta, irmãos, nós nos enclausurarmos entre 4 paredes, porque o campo de batalha da carne e do espírito é dentro de cada um de nós. E quem não enfrenta essa batalha, que não luta essa batalha, não alcança as vitórias, não alcança a conquista. Deus tem uma conquista para cada um de nós. Louvado seja Deus. E qual é a solução, presbítero? A solução não é nós lutarmos contra a carne. A solução é aceitarmos a vontade do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Ser guiado pelo Espírito e andar no Espírito são atitudes opostas a entregar-se às concupiscências da carne. Daí a maior luta que nós temos. Para muitos, algo consciente, para muitos, algo inconsciente.
Somente o Espírito Santo pode nos alertar quando nós estamos declinando na carne. Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus conseguem ser guiados pelo Espírito de Deus. Aleluia! Glória a Deus! E nós conseguimos crucificar os desejos da carne na cruz de Cristo. Quando nós lemos do versículo 19 ao versículo 21, nós encontramos aquela lista que Paulo dá sobre os frutos da carne. E há uma separação entre os primeiros, que são os pecados sensuais, os pecados supersticiosos, versículo 20, e os pecados sociais, do versículo 20, parte B, até o versículo 21. Aí nós encontramos uma lista de delitos, de pecados, de transgressões, mas o interessante é que não existe uma consequência diferenciada para cada falta, para cada ato. A consequência é a mesma. A pessoa que pratica esses pecados, diz a palavra do Senhor, não herdarão o reino de Deus. Isso, para mim, me dá um frio na barriga. Tanto que quando o Senhor ensinava sobre isso, Pedro disse, mas mestre, como será possível alguém ser salvo? Se nós pecamos até mesmo na mente, até mesmo no pensar. O Senhor disse, aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero trazer hoje uma palavra do versículo 22 do capítulo 5 ao versículo 26. Produzindo frutos no Espírito. Já que sabemos como cumprir a lei do amor, já sabemos como vencer a carne, agora nós possamos produzir frutos no Espírito. No versículo 22 ao versículo 26 diz assim, no capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo ou alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, e em algumas versões, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Irmãos, uma coisa é vencer a carne e não praticar a perversidade, e outra bem diferente é praticar o bem. Aí talvez a gente possa, muitos podem se gabar por dizer assim, eu nunca cometi adultério, eu nunca cometi um crime, eu nunca pratiquei a iniquidade ou um homicídio. Mas se nós levarmos em conta o que o Senhor disse lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 21, diz assim a palavra do Senhor. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, quem disse isso? Jesus estava ensinando. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se aborrecer, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que dizer a seu irmão raca ou bobo, será réu do sinédrio. E qualquer que dizer louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, versículo 23, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de teu irmão, que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Versículo 25. Reconcilia-se depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele.
Porque não aconteça que o teu adversário te entregue ao juiz, e o juiz entregue ao oficial, este te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centil ou centavo. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério, ou porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Versículo 30 e último. Se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Antes que algum dentre nós saia por aquela porta e queira se mutilar, cortando sua mão ou arrancando seus olhos, deixa eu lhe falar sobre a graça de Deus sobre a nossa vida. Deus tem o prazer de nos conceder a sua graça todos os dias. Aleluia. Será que alguém é capaz de vislumbrar, de ver a graça de Deus na sua própria vida, em seu próprio caráter? Você consegue enxergar o Espírito Santo quando você fala ao seu cônjuge, ao seu esposo, à sua esposa? Você consegue enxergar o Espírito Santo quando você fala com o seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos? Como nós falamos com nossos amigos? Será que nós podemos identificar, enxergar o Espírito Santo quando nós tratamos com os outros? Aquele que é espiritual, eu acredito que sim. Aleluia. Mas será que todos conseguem enxergar? Na vida há bondade por negação, do tipo: não, eu me recuso a fazer o mal, só quero fazer o bem, só vou praticar o bem. Eu estou me autossugerindo. Boa intenção, irmãos, boa vontade, o inferno está cheio, disse um missionário. De boa intenção e de boa vontade o inferno está cheio. Não é o suficiente, também é preciso haver uma qualidade. A vida cristã tem que ter qualidade. Aleluia. E é aqui que nós vamos nos prender. O contraste entre obras e frutos tem uma importância ímpar para cada um de nós. Muito importante. O trabalho, eu acredito que a maioria de nós que trabalhamos em fábrica ou passamos pelas fábricas, eu acredito que todos trabalharam em algum tipo de máquina, em algum tipo de ferramenta, e um equipamento industrial pode produzir, pode gerar um produto, né? Às vezes nós colocamos aquela massa na máquina, do outro lado já sai o bolo, já sai um pão. Colocamos, uma vez o pastor falou sobre um trabalho dele, que colocava lá o ferro derretido e lá na frente já saía a peça pronta. Uma máquina industrial pode produzir um produto, gerar um produto, mas não há máquina no mundo capaz de produzir um fruto. Um fruto. Os frutos devem crescer da vida, e no nosso caso, cristãos, essa vida é do Espírito Santo em cada um de nós. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo quer nos usar para gerar frutos. No versículo 25 do mesmo capítulo 5, diz assim: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Quando nós estamos caminhando ou dirigindo pelas estradas, pelas avenidas da cidade, naturalmente, nós passamos por várias obras
de reforma da rua, de reforma de uma calçada. E quando nós falamos em obras, o que nos vem à mente é o que nós vemos naquela placa. Geralmente é um homem com uma pá na mão. Vem à nossa mente, quando nós falamos de obra, o esforço, o cansaço, o sacrifício, o trabalho, a labuta. É a obra. Temos que fazer uma obra e vai ter que arregaçar as mangas e trabalhar. O tempo está quente, vai ter sacrifício. O tempo está muito frio, vai ter também sacrifício. Bom, vem à nossa mente, quando nós falamos de obra, um sacrifício, um trabalho, um realizar. Mas, por sua vez, quando nós falamos de fruto, vem à nossa mente algo que já está completo, algo que já está realizado, algo que é perfeito, belo. Talvez uma tranquilidade de um pomar, já com seus frutos já formados, o desenvolvimento da vida completa. A carne, todos sabemos, produz obras mortas. Todos sabemos. Em Hebreus, no capítulo 9, carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 14, diz o seguinte. Amém? Todos encontraram? Amém. Hebreus, capítulo 9, versículo 14, diz o seguinte para nossas vidas. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas. Olha, irmãos, o Espírito Santo quer nos purificar a nossa consciência dessas obras para servirmos a um Deus vivo. Aleluia. E que está no meio de nós. Aleluia, glória a Deus. Enquanto que o Espírito produz fruto vivo, esse fruto contém a semente de mais frutos. Ele quer produzir frutos. E ele quer continuar produzindo frutos. E aí nessa semente produz mais frutos ainda. Gênesis capítulo 1. Abre rapidamente aí em Gênesis, no capítulo 1. Olha que interessante, irmãos. Que extraordinário é a palavra do Senhor. Gênesis, no capítulo 1, no versículo 11, diz assim: E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, presta atenção, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. Aleluia. Em outras palavras, o amor de Deus em nós gera mais amor. Onde está o amor? Esse amor ágape está dentro de cada um de nós. E esse amor gera mais amor. A alegria nos ajuda a produzir mais alegria. O contentamento que temos em Cristo, gera em cada um de nós mais contentamento ainda. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Jesus deseja que produzamos frutos, e quanto mais produzimos, mais fruto é gerado em nós. Aleluia, louvado seja Deus. João capítulo 15. Nós cantamos isso e nós lemos na palavra oficial hoje dos Salmos. João capítulo 15, no versículo 2, diz assim: toda vara em mim. Evangelho de João capítulo 15. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto. Para quê? Para que dê mais fruto. Versículo 5.
Disse o Senhor: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, ele dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Aleluia. Aprendemos, irmãos, que por melhor que seja a nossa intenção, por melhor que seja a nossa vontade de fazer algo para o Senhor, se o Senhor não estiver em nós, nada podereis fazer. Nós somos instrumentos do Senhor. E é Ele que trabalha em nós. É o Senhor que manuseia nossas vidas. Aleluia. Não existe um membro autônomo. Um crente autônomo. Deixa Deus usar a tua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Pois assim glorificamos a Ele. A velha natureza, irmãos, não é capaz de produzir frutos, ela só pode nascer da nova natureza. E nós já nascemos, nós já temos essa nova natureza em nossas vidas, nós já nascemos de novo, louvado seja Deus. Aleluia. Quando nós estudamos, quando nós nos debruçamos sobre o novo Evangelho, nós encontramos vários tipos diferentes de frutos. E aprendemos, como disse aqui o irmão Alex, que é um tempo determinado para todas as coisas. E há frutos diferenciados para cada estação do ano. Aleluia. Nós vemos frutos que geram o ano todo, frutos que geram 5 vezes por ano, 2 vezes por ano, e frutos que geram uma vez apenas. Mas não deixam de perder o seu valor e a sua importância para Deus. Aleluia. Pessoas salvas para Cristo são frutos. A vida de santidade é fruto. Dons concedidos por Deus são frutos. Boas obras são frutos. Louvores, adorações, orações são frutos que nós geramos para o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. O fruto do Espírito relacionado, irmão, nessa passagem que nós lemos, ela se refere ao caráter, ao nosso caráter, à nossa vida cristã. Volta lá no capítulo 5 de Gálatas, versículo 22 e 23, diz assim a palavra do Senhor: mas o fruto do Espírito é amor, gozo ou alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio ou temperança. Contra estas coisas não há lei. Aleluia. Glória a Deus. Aqui um ponto importante que nós devemos distinguir: o dom do Espírito, que é a salvação, e os dons do Espírito, que diz respeito ao serviço, ao nosso trabalho, a graça do Espírito relacionada ao caráter de cada um de nós. 1 Coríntios no capítulo 12. 1 Coríntios no capítulo 12. Olha que coisa extraordinária. No versículo 4. 1 Coríntios 12, 4. Ora, carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7. Amém? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para no que for útil, no que for necessário. Aquilo que for necessário para a edificação da igreja, para o fortalecimento da igreja.
O Espírito Santo, ele não somente passa pela igreja, ele passa por dentro da igreja. E quem é a igreja? Somos todos nós. O Espírito Santo, ele olha o nosso coração e vê as necessidades que temos. Ele nos concede segundo aquilo no que for necessário. Aleluia, louvado seja Deus. Infelizmente, nós estamos em um tempo, como o pastor falou, um tempo difícil, onde, por incrível que pareça, se perde o prazer de ouvir a palavra do Senhor. Essa palavra sem mistura, essa palavra pura, cristalina, transparente, se perde, ou melhor, se perdeu em muitas igrejas. Se não tiver algo para te fazer balançar, para te fazer sacudir, para te fazer sorrir, para te fazer chorar, parece que não foi pregada a palavra do Senhor. Estamos nesse tempo, estamos nesses dias que, infelizmente, costuma-se fazer uma ênfase, dar uma ênfase tão grande aos dons de profecias, dons de línguas, dons disso, dons daquilo, que a palavra em si parece que ficou desbotada para o crente. A palavra em si parece que perdeu a sua força, parece que perdeu a sua essência. Não! É que nós endurecemos o nosso coração para a palavra. Não é nós que entramos no tempo, é o tempo que está entrando em cada um de nós. Esse tempo que a igreja está passando é um tempo difícil, onde nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito. Muita informação, muito conhecimento. Sabe o que dá maturidade para nós? Vou lhe falar, eu disse recente para o irmão. A maturidade do cristão não é o quanto ele tem de conhecimento bíblico, mas sim o quanto ele pratica daquilo que ele tem. Quanto mais você pratica o perdão, quanto mais você pratica o amor, quanto mais você pratica a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, mais você se torna maduro em Cristo. Maturidade não é o quanto você sabe, o quanto você conhece, mas o quanto você pratica daquilo que você conhece. Aleluia, louvado seja Deus. Negligenciamos a graça do Espírito em nossa vida por dar tanta ênfase a esses dons. E é assim que a igreja está. Se o pregador não falar em línguas, se o pregador não profetizar, se o pregador não arrancar o terno, o paletó e sair balançando, correndo para um lado, para o outro, se jogando no chão, parece que a palavra não foi, faltou algo. Mas a palavra em si, irmãos, a palavra transforma nossas vidas. A palavra, ela muda o nosso caráter. A palavra, ela edifica nossas vidas. Aleluia. A construção do caráter cristão deve ter precedência sobre a demonstração de habilidades especiais. Que habilidades especiais? Eu lhe explico. Eu canto bem, eu toco bem, eu prego bem, eu faço algo perfeito, eu faço algo melhor do que o outro. E às vezes nós pensamos que nós estamos maduros, nós estamos em um nível melhor, em um nível mais alto, mas na menor variação de clima, na menor brisa de problemas e dificuldades, abrimos mão daquilo que Deus tem para nós. Abrimos mão do ministério, abrimos mão da casa do Senhor, abrimos mão da preciosidade de Deus em nós. Por quê? Porque nós achávamos que estávamos prontos, porque nós achávamos que estava na hora, já estou bom naquilo que eu faço, canto bem, prego bem, toco bem, faço algo melhor do que o outro, mas não estamos maduros. Nosso caráter,
A construção do nosso caráter deve preceder todo e qualquer tipo de demonstração de habilidades especiais na casa do Senhor. Devemos estar com o nosso caráter formado e forjado, alicerçado na palavra. Aí vem a palavra do Senhor, aí vem as provas, aí vem as lutas, aí vem as tempestades, mas nós permanecemos firmes, inabaláveis. Aleluia! Porque nós não nos movemos segundo aquilo que vemos, mas segundo aquilo que cremos. Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! Ainda no versículo 22 do capítulo 5, as características que Deus deseja ver sobre a sua igreja, ver em nossa vida, podem ser observadas nos 9 dons, nos 9 frutos aqui descritos. Paulo começa com um que é o mais precioso e o mais poderoso de todos, o amor. Pois na verdade, irmãos, todos os outros frutos decorrem do amor. Todos. Não adianta você ter todos os outros e não ter amor. Disse Paulo, seria inútil. Seria como metal que soa e com um sino que tine. Do que adiantaria falar a língua dos homens e a língua dos anjos, e se não tivesse amor, nada seria, nada importaria. Quem vive na espera deste amor divino experimenta a alegria, a paz e a suficiência interior. Essa suficiência interior é a suficiência em Cristo, não é a autossuficiência. Eu posso, eu faço, eu vou, não. Eu posso em Cristo, eu faço em Cristo e eu vou em Cristo. Louvado seja Deus. Quando nós temos essa suficiência em Cristo, nós não somos afetados por aquilo que está fora, pelas circunstâncias externas. Nós não somos, nosso interior não é balançado pelas dificuldades externas. Sofremos, sim. Sentimos, sim. Mas nós não somos abalados, porque dentro de nós está uma suficiência em Cristo. Aleluia. Filipenses capítulo 4. Já indo para o final, Filipenses capítulo 4, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor, carta de Paulo aos Filipenses: Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente rever a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter a fartura como ter a fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Versículo 13 e último. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Glória a Deus. Quantos têm essa força em Cristo? Quantos têm esse sentimento em Cristo? Nossa força não está em nós mesmos, não está no nosso intelecto, não está em quanto sabemos ou no que sabemos, mas naquilo que Deus, naquilo que Cristo tem em cada um de nós. Esse otimismo santo fez de Paulo e faz de qualquer um de nós prosseguir apesar das dificuldades. Aleluia. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Juntos o amor e a alegria produzem algo que muitos nesses dias perderam ou estão procurando: a paz. A paz, irmãos. Jesus disse: a minha paz eu vou lá deixo, a minha paz eu vou lá dou, não a dou como o mundo a dá, de forma passageira e inconstante. A paz de Cristo, ela é permanente em cada um de nós.
Aleluia. Ainda no versículo 4, ainda no capítulo 4 de Filipenses, no versículo 7, diz assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aleluia. O amor de Deus não se explica, e a paz de Cristo, muito menos, diz a palavra, foge ao entendimento. Se o amor não se explica, como explicar essa paz? O irmão está numa batalha, a irmã está numa batalha, numa dificuldade, mas está ali cantando alegremente, sorrindo para os quatro cantos. Louvado seja Deus. Se explica? Não se explica. Essas três primeiras qualidades expressam aspectos da vida cristã referente a Deus. É eu com Deus. É você com Deus. Não é nós com a igreja, é nós com Deus. Devemos ter tempo para o Senhor. Devemos ter o tempo separado para o Senhor. Devemos ter aquele tempo onde em secreto buscamos a Deus. Ou deixamos passar, ou perdemos o tempo. Como disse o Espírito Santo, perdemos e esse tempo não volta. Esse tempo não volta. Devemos ter esse tempo para o Senhor. As três qualidades seguintes são aspectos da vida cristã que dizem respeito a quem está ao seu lado, aos outros. Longanimidade, benignidade e bondade. O cristão longânimo não se vinga dos outros, não deseja dificultar a vida de seus inimigos, se for o caso. Pelo contrário, é sempre gentil e manso mesmo com os mais agressivos. É espiritual. Semeia bondade, onde outros dizem: não, você tem que chamar a polícia. Não, você tem que pagar com a mesma moeda. Não, vamos reunir o povo aí, vamos. Semeia a bondade, onde outros semeiam a maldade. Deixa eu lhe dar um detalhe aqui, uma observação. Nada disso é possível pela força da própria natureza humana. Humanamente dizendo, humanamente falando, só consegue virar outra face do rosto quem é espiritual. O espiritual de ninguém é discernido, somente do Senhor. Mas ele consegue discernir as coisas espirituais. Ele sabe que no meio da prova, no meio daquela luta, no meio daquela dificuldade, tem algo de Deus para a vida dele. Tem algo de Deus para aquela pessoa do outro lado. Tem algo de Deus para aquele ambiente. Aleluia. Aleluia. É uma obra do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode realizar isso em nós. Somente. As três últimas qualidades dizem respeito ao ser interior a nós, pessoalmente. Fidelidade, mansidão e temperança ao domínio próprio. Mansidão não é o mesmo que fraqueza. Jesus disse em Mateus capítulo 11, no versículo 28, conhecido esse versículo. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E também, por que não falar de Moisés, lá de Números capítulo 12, a palavra do Senhor diz que ele era um homem muito manso, mais de qualquer homem da face da terra. E acredite, foi o legislador de Deus que conduziu o povo do Egito até a terra de Canaã.
Será que foi fácil? Será que foi suave? Será que foi agradável para ele, um homem manso? Mas a palavra do Senhor não diz que nenhum dos dois eram homens fracos. Eram mansos, mas não eram fracos. Ninguém pode acusar. O cristão manso não se impõe, nem usa indevidamente seu poder. Que poder, presbítero Eliel? O poder que nós temos vem de Deus. O poder que nós temos provém de Deus. Aleluia. Assim como a sabedoria é o uso devido do conhecimento, a mansidão é o uso devido da autoridade e do poder proveniente de Deus para a nossa vida. Aleluia. A velha natureza, fala um pouco da velha natureza rapidamente. A velha natureza é capaz de simular algum tipo de fruto, de imitar algum tipo de fruto, mas a carne não. A carne jamais será capaz de produzir esse fruto. Uma das diferenças é que quando o Espírito produz fruto, Deus é glorificado. E o cristão não tem consciência da sua espiritualidade. Te explico. Desconhecemos aquilo que nós mesmos temos de Deus. Aí curamos, fazemos uma oração, libertamos, aí fazemos uma oração, curamos o enfermo. Eu nem sabia que eu poderia fazer isso. Eu não sabia que eu poderia fazer aquilo, falar isso. E glorificamos a Deus. Está em você. Está em cada um de nós o poder de Deus em nossa vida. Mas quando a carne opera, irmãos, aí o problema, o peito trufa, se acha todo poderoso, todo espiritual, e não glorifica a Deus. Pelo contrário, se sente realizado com elogios externos. Aquele homem lá é bom, aquela pessoa lá é boa, aquela mulher lá é uma mulher de oração, aquela mulher, aí se tufa. Aí enche. O trabalho do Espírito em nossa vida, em nós, o trabalhar do Espírito Santo em nós, é nos fazer mais semelhantes a Cristo. Esse é o trabalho dele. Se ele vai nos levar por um estreito, é o trabalho dele. Se ele vai nos aquebrantar, nos fazer ficar prostrado, é o trabalho dele. Por quê? Porque o louvor será de Deus. Aleluia. O louvor será de Deus. A glória será de Deus. Não será para louvor dos homens. A carne pode produzir resultados e atrair o louvor dos homens, e impressionar os homens, mas não glorificar a Deus. E qual é o segredo? Eu vou lhe dar o segredo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Somente Ele pode nos dar a liberdade do pecado, pode nos permitir a cumprir a lei do amor e vencer a carne e gerar frutos. E o Senhor disse que esses frutos que geramos, geram mais frutos ainda. E Ele continua dizendo que esses frutos permanecem para sempre. Aleluia. Aleluia. Fique de pé, irmãos. Aleluia. E eu quero encerrar com uma pergunta, onde você não precisa me responder. Onde você pode tomar essa pergunta para ti e fazer a sua reflexão, a sua meditação. Somos livres do pecado, da consequência do pecado. Somos livres em Cristo. Vencemos a carne e aprendemos que nós podemos gerar frutos e os nossos frutos permanecem para sempre. Mas tem uma questão muito especial que depende de cada um de nós. Estamos dispostos
a nos sujeitar ao Espírito e deixá-lo operar em nossa vida? Mesmo que isso nos tire do conforto, mesmo que isto gere lágrimas, produza tristeza, se é o trabalhar do Espírito, a pergunta é: estás disposto? Estamos dispostos? Se nós estamos dispostos, se a palavra falou no teu coração, fecha teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, Tu conheces cada coração aqui nesta noite. Tu sabes, Senhor, as nossas limitações. Tu sabes aquilo que nós podemos fazer e aquilo que nós podemos realizar para Ti, Senhor. Toma, Senhor, cada vida aqui presente, cada homem, cada mulher, cada jovem, e como vasos de honra na Tua casa, preparados, Senhor, para toda boa obra, que nós possamos ser, Senhor, estes enviados, estes atalaias, para fazer e para falar, Senhor, aquilo que Tu botares em nossos lábios, Senhor. Seja, Senhor, para falar, Senhor, a um amigo do nosso lado, a um vizinho, a um familiar, Senhor, mas que a Tua vontade, que o Teu agir prevaleça em nossas vidas, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. E que a cada dia, Senhor, nós possamos crescer. E que a cada dia, Senhor, nós possamos crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço no nome santo de Jesus, Pai.